E vamos continuar a nossa explicação sobre os princípios. Nós iniciamos, então, só para relembrar, falando das questões de princípios que envolvem a seguridade. A gente viu que a seguridade ela divide em 3 ações: assistência, saúde e previdência. Nós vimos, então, os princípios que regem a seguridade como um todo, e agora, que foram o artigo 194 da Constituição, agora nós estamos vendo os incisos do artigo 195, que eu disse para vocês que são as questões de custeio da seguridade. E vendo essas questões de custeio, então, a gente parou ali em solidariedade. O segundo era orçamento diferenciado, o fato de que a receita destinada à seguridade, ela precisa vir especificada, ou seja, não é o orçamento da União, não é o orçamento do Estado, não é o orçamento do município, existe uma divisão. O que significa? Toda a renda, a receita, não vou chamar de renda, que é o mais certo chamar de receita, toda a receita que vem da seguridade, como que essa receita tem que vir? Essa receita tem que vir com base diferenciada. Assim, eu tenho um local próprio onde esse dinheiro vai ser investido. Lá, o nosso amigo que é do Conselho Fiscal, ele também está responsável pela distribuição correta desse dinheiro, e esse dinheiro tem que ter um caixa próprio, um local próprio. Além disso, o que a gente vê? Precedência da fonte de custeio. Esse artigo 195, ele é um dos mais importantes da Previdência Social. Por que ele é um dos mais importantes? A precedência da fonte de custeio quer dizer, tudo que eu for conceder, todo benefício que eu for conceder, ou seja, nenhum benefício, serviço da seguridade pode ser criado, majorado ou estendido sem correspondente fonte de custeio. Tudo que eu for conceder, tudo que eu for dar para esse segurado, ele tem que ter previsão legal, e antes disso, tem que ter sido previsto pelo sistema como que ele vai ser pago. Então, todo benefício tem que ser pago de algum modo. Quando a gente fala assim, você fica pensando, mas eu não pago um benefício específico. Não, mas o cálculo atuarial que criou o regime, que criou o plano de benefícios, traz na sua previsão que aqueles benefícios serão financiados por X alíquotas, certo? Agora, o inverso não se aplica, né? Engraçado, porque, olha, também poderia dizer o seguinte, olha, precedência, posterior garantia de benefício. Não poderia ter assim? E dizer assim, se precedente fonte de custeio, posterior garantia de que esse custeio vai me conceder alguma coisa. Porque estão sendo aumentadas as contribuições dos segurados, mas não está sendo garantido um benefício maior, ao contrário. O benefício vai ser menor. A pensão por morte vai ser mínima. O benefício por incapacidade vai receber menos. Mas isso aqui continua valendo? Continua, porque não foi mexido. Então, significa, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui do INSS. Vocês já ouviram falar de auxílio doença parental? No INSS, não existe auxílio para o servidor ou para o segurado, falando na palavra correta, que tem um filho doente. Já no regime próprio, existem algumas possibilidades do servidor ser afastado em razão de doença de pais e de filhos, certo? Essa previsão ela não existe no INSS. Então, eu já tive uma cliente, 28 anos, jornalista, que a filha descobriu uma doença, uma síndrome gravíssima aos 9 anos de idade. E essa menina passou a ficar para o resto da vida onde? No Pequeno Príncipe. Tem uma regra no Estatuto da Criança e do Adolescente e também no Estatuto do Idoso, que nenhum idoso ou criança menor de 18 anos pode ficar no hospital sem um responsável. Essa mãe, ela não tinha pai, essa família, vamos dizer, não tinha pai, ela tinha outros 2 filhos menores de idade e essa menina no hospital. Ela conseguia trabalhar? Pois ela perdeu o emprego. Depois ela foi despejada da casa, porque ela não tinha como pagar a casa, porque ela não tinha fonte de renda nenhuma, e o INSS negou o LOAS, porque disse no LOAS que elas não tinham baixa renda suficiente, porque quando empregada, a renda dela era alta. Mas ela foi despejada de casa, elas perderam tudo, por quê? Porque ela não tinha como deixar a menina no hospital sem ficar com ela, e o Conselho Tutelar tirou a guarda dos outros 2 filhos.
Eu nunca vi uma situação tão injusta na face da Terra, mas essa situação foi até para o Fantástico, tá? Porque é uma situação muito injusta. Eu peguei o extremo, eu peguei a situação mais grave para vocês verem. Ela tinha um impedimento? Tinha. Para o INSS, ela não está doente, concordam comigo? Mas o auxílio, embora ele se chame auxílio-doença, a previsão dele é que ele é um auxílio incapacidade. Ela estava incapaz? Ela estava incapaz por força de lei. É ou não é? Uma incapacidade legal. Quem que não permitia que ela fosse? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que obrigava ela a ficar com a filha. Ela não podia, durante o dia, ficar com as enfermeiras, a mãe, e só à noite? Não pode. Eles dão alta, se os pais não ficarem, um pai ou um responsável, 24 horas lá no hospital, alguém, nem que revezando. Essa regra ela é tão injusta porque o nosso sistema ele não conversa entre ele. Uma regra não conversa com a outra. Essa mãe, essa menina jovem, que estava estudante de jornalismo, que perdeu a faculdade, perdeu a casa, perdeu os outros filhos, depois recuperou os filhos quando a filha morreu, e nunca recuperou a casa, obviamente, e perdeu metade da vida dela junto. Essa moça, ela foi injustiçada, porque para a jurisprudência, o INSS não pode conceder um auxílio para ela. Porque para eles ela não tem doença física, nem mental, que seja relacionada a algo, uma enfermidade pessoal. É o que se chama hoje em dia na jurisprudência de auxílio-doença parental. É quando um parente precisa se afastar do trabalho para que o possa fazer um tratamento ou cuidar de uma pessoa idosa no hospital. Não há previsão legal. E qual que é a base da jurisprudência para negar? Não há precedência e fonte de custeio. Eles falam, quando o sistema foi criado, a regra foi criada, foram instituídos contribuições de um lado, benefícios de outro. O benefício do auxílio-doença parental não existia. Então, eles falam que para este benefício não há fonte de custeio. Entenderam um exemplo? Ah, mas eu posso compreender que é um tipo de incapacidade. Não, mas esse tipo de incapacidade, ela não foi calculada dentro do cálculo atuarial do sistema. Então, eles usam essa desculpa, o posicionamento do STJ tem sido esse para o auxílio-doença parental. Então, só para vocês entenderem. E é uma situação super injusta. Mas eles falam que não é justiça, que previdência é matéria legal. Então, não está afeta a direitos sociais. O que isso significa dizer? Quando eu falo de previdência, as regras de direitos humanos, as regras de direitos, garantias constitucionais, eles se aplicam no limite do pagamento. É isso que eles dizem. Então, em razão disso, esse direito não estaria contemplado. Então, só para vocês entenderem o quanto essa precedente fonte de custeio, ela é forte, ela é limitadora. Só que, ao inverso, deveria o Estado e também nós administrados, né, cobrarmos o contrário, certo? E para aquilo que eu paguei, automaticamente eu tenho que ter, se majorada a minha contribuição, majorado o meu benefício, concordam? Mas não é o que está acontecendo. Vamos ver agora com a reforma, esse vai ser um ponto a ser muito debatido. Porque esse é um ponto para negar direito. Mas se o custeio foi aumentado, não tem que aumentar o benefício também? Eles falam ali que é uma regra proporcional. Então, essa regra de proporção ela está prejudicada agora com a reforma. E vacatio legis. O que é vacatio legis nonagesimal? Toda vez que a gente incluir regras de custeio, aumento de contribuição, aumento de tributo, ele não pode passar a vigorar imediatamente na data da publicação. Ele precisa ter 90 dias. Lá na faculdade, a gente aprende muito isso e a gente sai da faculdade sem entender por que da vacatio legis nonagesimal, para quem faz direito. E aí vem nas nossas regras, a gente consegue compreender melhor na hora da publicação. Nesse caso aqui, só podem valer as regras das contribuições a partir de março do ano que vem. A reforma foi publicada dia 12, ela foi promulgada dia 12, publicada dia 13, e aí eu tenho 13 de dezembro, 13 de janeiro, 13 de fevereiro. Como a folha, roda-se a folha GFIP para iniciativa privada e para os municípios até o dia 20, do dia 5 ao dia 20 normalmente, eles falaram assim, para respeitar a vacatio legis nonagesimal, eles colocaram na lei assim,
todas as regras de custeio e contribuição passam a valer do primeiro dia do 4º mês subsequente. Por quê? Para nunca pegar um período quebrado. Então, eles não podiam dizer 90 dias, que como ela podia ser aprovada a qualquer momento do mês, então ficou mais fácil dizer assim, tem que respeitar 3 meses. Qual é o próximo? O primeiro dia do 4º mês. Então, o primeiro dia do 4º mês é quando passam a valer as nossas regrinhas contributivas. Tanto para nós do RGPS, como para os servidores do RPPS. Para ambos, tá? E aí a gente vai ver que essas regrinhas mudaram, que eu ainda vou mostrar para vocês. O que mais? Meu negócio está revoltado comigo aqui, gente. Você me ajudou? Vou soltar meu controle aqui que me abandonou. Bem, organização da Seguridade. Então, o que eu tenho que saber? A Seguridade já mudou tanto, que às vezes a gente tem até dúvida, né, de quem é quem nessa coisa louca da Seguridade Social. Nós já tivemos Ministério da Saúde, ainda temos, esse se manteve. Nós já tivemos Ministério da Previdência, Ministério do Trabalho e Previdência, Ministério da Previdência Social e Assistência Social unidos e Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, tratando do Ministério da Previdência. Perdão. Então, a gente já teve toda essa loucura. O que aconteceu agora, gente? Eu não estou usando o meu controle. Ele estava de mal comigo, né? Aqui. Então, tudo isso a gente já passou. O que a gente está vivendo agora? Agora, a Previdência Social ela voltou para o Ministério da Economia, depois de toda essa discussão que teve. A assistência foi para a Casa Civil, não me pergunte o que assistência e Casa Civil tem a ver, mas o INSS continuou gestor. Porque o INSS sempre geriu a assistência por causa de um acordo que havia dentro dos ministérios, já que nós temos estrutura dentro do INSS, tem possibilidade de perícia, tinha agências físicas para atender em todo o território nacional, ficou definido que o INSS auxiliaria na assistência social. Por isso que o INSS cuida de LOAS. Da LOAS, né? Do BPC, do Benefício de Prestação Continuada. Muita gente fala, por que o INSS se mete com a assistência? Justamente para aproveitar a capilaridade. O INSS é o órgão da administração federal com o maior número de agências no país, cerca de 1.950 agências. Tem mais INSS espalhado pelo país do que a agência da Caixa Econômica Federal. Só para vocês terem uma ideia. De tão grande a capilaridade do INSS. Por isso, tanto o Conselho de Recursos da Previdência, assistência, são também geridas pelo INSS para aproveitar essa grande estrutura federal espalhada por todo o Brasil. Então, em razão disso, ele cuida de todas essas questões. Organização da Constituição. Isso só para vocês verem o quanto a Previdência é importante. Ela está dentro da ordem social, lá no capítulo da Seguridade, e na seção de Previdência Social e Complementar. Então, a gente tem um capítulo praticamente inteiro da Constituição sobre Seguridade, e nós estamos lá dentro, tanto com Previdência Social como Previdência Complementar. Só para ver que Previdência não é uma coisa no acaso. Por isso que, para aprovar a reforma, precisava mesmo ter aquele debate, que talvez não tenha tido como nós gostaríamos, mas precisava de um número de votos maior. Quando eu for votar algo que tem texto dentro da Constituição, eu preciso de um processo legislativo mais demorado. É um processo mais complexo, porque senão mudaria-se todo dia, concordam comigo? Todo dia nesse país, milhares de leis são alteradas ou criadas. Por que eles tornam, por que o constituinte originário, o que é constituinte originário? Aquele que criou a Constituição. É uma pessoa? Não, é um conjunto. É aquele conjunto de pessoas naquela época que pertencia ao Congresso. Quando criou a Constituição, por que eles colocaram uma regra diferente? Falaram, olha, a regra legislativa para aprovar leis é X. Mas para mexer no texto constitucional é 2x. Que era para deixar mais difícil, porque senão a gente nunca teria uma regra mestra. Imagina, a gente ia ter o tempo todo alteração nas regras. Se vocês estiverem com muito frio,
Podem falar para o colega lá, porque eu adoro, mas eu mato vocês, né? Ele já está congelado. Já temos uma pessoa quase indo ali para a geladeira. Amanhã ele vem de cobertor. A sua cidade é quente? É quente? Lá onde você mora? Ah, então, não, e aí começa a sentir frio mesmo. Porque quando a gente não dorme, a gente fica além de cansado, dá frio, né? Eu também sei bem o que é isso. Pessoal que está em casa, tem sorte de não estar aqui no meu frio, porque eu adoro congelar a pessoa. Amanhã venham preparados, porque amanhã é o dia inteiro. E amanhã vocês ficarão no meu frio. Eu vou fazer uma recepção tipicamente curitibana para vocês. O que vocês acham de algo tipo 12 graus? O ar-condicionado nem chega a 12, né? Acho que no máximo ali uns 18. Não, mas se manter uns 21, acho que já está bom, né? Não mata vocês. 21 é pouco? Eu nem consigo ver daqui. Como que é o nome do nosso colega lá atrás? Felipe. Aquela hora eu errei os nomes. Era o teu que eu estava falando, não era? Ah, não, eu falei Eduardo, né? Bem, vamos lá, gente. Então, previdência complementar. Todos vocês aqui que trabalham com a IPPS, se não possuem previdência complementar lá no município em que trabalham, pelo menos tem uma ideia do que é. Diferente do paradigma quando eu estou numa sala de regime geral. Ninguém sabe o que é. No regime geral, as pessoas às vezes estão muito longe de conhecer outros regimes. Tem muita gente que trabalha a vida inteira com o INSS e desconhece o resto. E quem trabalha no regime próprio acaba sendo muito mais multidisciplinar. É uma qualidade de quem está no regime próprio. Porque trabalha com muitas coisas, conhece que a norma é uma para a prefeitura, é outra para o Estado, é outra do INSS. Mas para quem está no INSS, às vezes o caminho eles pensam que é um só. O que é previdência complementar? É um benefício opcional que objetiva garantir uma renda extra ao trabalhador ou ao seu beneficiário. Nós temos entidades fechadas de previdência complementar, que são mais conhecidas como fundos de pensão, e são instituições sem fins lucrativos que mantêm planos de previdência coletivos. São permitidas exclusivamente a empregados de uma empresa e aos servidores da União, Estado, Distrito Federal e municípios, entes denominados patrocinadores, e também aos associados e membros de pessoas jurídicas de caráter profissional. O que eu estou falando? É assim, quando eu estou envolvido com um determinado regime, eu posso ter limitações do pagamento do meu benefício, certo? O exemplo do INSS é o melhor. O INSS paga até o limite de 5.800 e alguma coisa. Sempre esqueço os quebradinhos. E eu posso ter uma pessoa que vai receber mais que isso? Bem, pelo regime geral da Previdência, não. Mas onde que ele vai poder receber essa diferença? Por meio dos fundos de pensão.